Capítulo 55 Impersonalização e Silêncio 15 de março de 1964. Lembrando a série que concluímos antes de partirmos para a Califórnia, quando você entra em meditação e fecha os olhos para esse mundo, lembre-se de que agora está no corredor, ou pelo menos está diante da porta que se abre para o infinito. Através de sua consciência, você tem acesso à infinitude espiritual de Deus, o reino de Deus, o mundo de Deus, a atividade de Deus, a substância e a lei de Deus. Tudo isso está dentro de você, e ainda assim o Mestre diz: Eis que eu estou à porta e bato. Eu, o infinito, o reino, o mundo, a atividade. Eis que a lei de Deus está mais perto de você do que respirar, aguardando o seu convite para entrar. Não para entrar de fora, porque o reino de Deus já está dentro de você, mas para ir do centro de você para a circunferência, do interior para o exterior. Essa meditação ativa é realmente a abertura de uma porta interna. Em Los Angeles, começamos com a dedicação de um novo centro de estudos, aquele que foi aberto pela Sra. Mu. É pequeno, acomoda cerca de 40 estudantes, está lindamente mobiliado e dará uma atmosfera para aqueles que estão no vale. A Califórnia é certamente próspera. Tínhamos perto de 500 alunos na classe de Los Angeles e perto de 400 em São Francisco. O trabalho mundial recebe muita atenção na Califórnia, mas você pode ver que o trabalho mundial só produzirá frutos se os estudantes puderem superar suas convicções pessoais. Isso apresenta um problema, porque não devemos perder nossas convicções. Em outras palavras, seria errado perder as nossas convicções do que acreditamos estar certo politicamente, economicamente, comercialmente e internacionalmente. Mas quando você vem para o trabalho mundial, você tem que estar em uma posição de ser capaz de colocá-los completamente de lado. Primeiro, reconhecendo que não importa o quanto você esteja convencido de que você está certo. Talvez você esteja errado. Deixe-me ilustrar. Nos meus primeiros anos no mundo dos negócios, eu era naturalmente um eleitor do bilhete republicano em assuntos nacionais, porque naqueles dias era inconcebível que o Partido Democrata pudesse escolher um candidato adequado para a presidência. Quando Al Smith veio junto com as ideias liberais de seguridade social, embora o programa que ele tinha em mente fosse maravilhoso, teria sido impossível vender a ideia aos empresários. Era tão contraditório com o antigo status quo que não poderíamos ser convencidos da correção dele. Em outras palavras, estávamos errados. E se estivéssemos orando sobre isso, o auge da nossa oração teria sido: ó Deus, ajude-nos a manter nosso status quo. Eu sei o que eu quero dizer quando eu digo que você deve ter convicções, mas você também deve reconhecer que elas podem estar erradas ou podem estar fora de moda. Quando você entra em oração, não tente mudar uma condição ruim para uma boa. Você tem que estar elevado o suficiente para poder ir até o meio e dizer: o que estou procurando é uma ideia ou um plano espiritual. Você testemunha isso no trabalho que fizemos ao lidar com greves. O trabalho espiritual em um problema de greve não pode ser realizado pensando-se em termos de uma solução humana para o problema. Quando você não está mais interessado em uma solução que seria benéfica para um lado e pode ir direto ao meio, então dessa meditação pura, uma ideia evoluiria, o que seria absolutamente benéfico para ambos os lados. É assim que o mundo comete esse erro. Um membro do Partido Conservador da Inglaterra entra no ar e diz: embora possamos perder, sabemos que Deus está do nosso lado. A Alemanha vai à guerra e diz:
Deus está conosco. Os americanos vão à guerra e dizem que a democracia e o cristianismo estão do nosso lado. Não está claro que você não pode abordar qualquer assunto deste mundo espiritualmente, tendo uma opinião pré-concebida de certo ou errado. Então, quando você abre sua consciência para uma solução espiritual, ela surge de uma maneira humana que você nunca poderia ter imaginado ou planejado. Em todo o mundo há grupos de oração orando pela paz mundial. E não acho que esteja exagerando quando digo que 99% delas é um desperdício de energia humana. Por quê? Porque todos eles estão indo para um Deus espiritual para encontrar uma solução humana, baseada em suas ideias sobre correção. Até você entender que Deus é espírito, você nunca terá sucesso com a oração, seja no nível pessoal, nacional ou internacional. Quando você chegar à conclusão de que Deus é espírito, você então buscará a intervenção do espírito e você observará de que maneira ele se desenrola humanamente. Se você puder fazer isso, você terá mais sucesso na cura espiritual, porque a cura espiritual é um assunto maravilhoso. Se você puder se elevar acima do desejo de curar alguém, se você puder superar a pena pelas doenças e dores de um indivíduo, se puder superar o desejo de tirar alguém de suas aflições, mesmo se você tiver sucesso, 99 de 100 voltaria a algo pior. Mas onde há uma transformação da consciência, aí é outra coisa. Eu voltarei novamente à minha primeira experiência espiritual. Francamente, entrei em contato com o praticante apenas para ser curado de um resfriado severo. Essa é a razão pela qual fui vê-lo, e eu tinha certeza de que iria me livrar desse mal através da oração. Isso, e só isso, foi o meu motivo. No entanto, ele não entendeu a oração dessa maneira, porque, quando saí do escritório, não conseguia mais fumar, e não conseguia mais beber, jogar cartas ou apostar nos cavalos. Tudo isso me deixou. Ele estava orando no sentido de totalidade, e uma transformação de consciência ocorreu. O resfriado se foi, mas essa foi a menor parte da demonstração. Ao chegarmos ao ponto principal de todo este assunto, que é a capacidade de impersonalizar, vejamos isso sob esta luz. Deus nunca fez qualquer um de nós maior do que o outro. Todos nós já temos capacidades iguais. Não quero dizer que todos as trouxemos à superfície, mas todos temos a potencialidade do infinito. Não poderia haver tal coisa como um Deus, se um fosse melhor do que o outro, porque isso reduziria Deus ao nível do homem. Este é um dos assuntos que agora está dando tanta preocupação ao mundo da igreja. Os novos manuscritos revelam que Jesus não nasceu de uma virgem, que ele não ressuscitou fisicamente após a sua morte, e que ele era apenas um homem, que após passar 18 anos no grupo dos essênios estudando suas escrituras, saiu para ensiná-los. Por sua elevação de consciência, alguns dos milagres da cura espiritual ocorreram, curas que não chamamos de milagres hoje. Também é revelado que ele estava sempre falando em linguagem mística quando disse: "Eu sou o pão", ou "Eu sou a porta", ou "Eu sou a vida eterna". Em outras palavras, ele não estava se referindo a Jesus Cristo, ele era referindo-se ao Cristo de Jesus. Também mostra claramente quando ele estava falando sobre o batismo, que nenhum homem pode ser batizado de água. A igreja agora se depara com o problema de como introduzir tudo isso sem causar uma grande catástrofe no mundo. Eu acho que eles concordaram em uma introdução gradual nas Escrituras, e que, gradualmente, ensinando os alunos em seminários teológicos, gradualmente chegará às crianças da próxima geração, para que a verdade possa ser ensinada mais ou menos como nós as ensinamos. Quando Jesus diz:
Não chame nenhum homem na terra de seu pai. Ele está revelando que o princípio criativo de um é o mesmo para todos. Portanto, todos devemos ser iguais, mas não em formas de expressão. Temos beleza, mas a beleza não é encontrada em apenas uma rosa. Podemos ver beleza em uma pedra ou em um pedaço de madeira ou em uma rocha. Torna impossível dizer que uma forma é mais bonita do que a outra. Então, assim é conosco. Temos que ver que a inteligência é concedida por Deus, mas nem todos usaremos a mesma quantidade de inteligência. Em outras palavras, a quantia que expressamos é determinada pelo montante que extraímos, porque está tudo armazenado dentro de nós. Aqui você vem para a mudança da metafísica, onde na maioria das vezes você estava preocupado com os efeitos. Demonstrar saúde, suprimento, ou pureza ou superação de falsos apetites. Você não pode trazer esse estado de consciência para o misticismo. No misticismo, você pode viver apenas com a conquista da mente que também estava em Cristo Jesus, a obtenção do manto, o homem inteiro, e depois lavar as impurezas. Isso leva você para o reino de eu, mim, meu. Você não pode se afastar dessas 3 palavras no misticismo, porque, até que haja um reconhecimento de que há um eu em pé na porta da consciência, até que haja um reconhecimento de um eu interior, até que haja um reconhecimento do meu reino, minha paz, minha graça, não há possibilidade de entrar no reino místico. Quanto, porém, a esse reconhecimento, a consciência é imediatamente aberta para recebê-lo, e eventualmente você chega àquele lugar onde você pode dizer como Paulo: vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. É essa presença interior que está vivendo minha vida. Muitos que leem os meus livros e não sabem nada de misticismo acham que essa mensagem é uma fuga, vivendo em um reino mítico. Nós sabemos que não é nada disso. Abrir-nos a esse influxo nos dá uma habilidade mais apurada no mercado, nas artes e nas profissões, porque essa atividade quadridimensional não apenas nos ativa, mas nos motiva a perder o interesse pelos nossos benefícios. Nosso pensamento então se torna em termos do bem universal e não pessoal. Você está lendo sobre o maior grau de harmonia nas relações entre os católicos, os protestantes e os hebreus, não no nível do cidadão comum, mas no nível das autoridades superiores da Igreja. Esta é a razão por trás disso. Em nossos escritos, você percebe que eu uso as palavras Messias e Cristo como sinônimos. De fato, quando em minhas conversas com membros da sinagoga hebraica, me perguntaram o que lhes faltava, e eu disse Cristo. E eles ficaram chocados até que eu mostrei o fato de que o Messias e o Cristo são os mesmos. Está nas novas revelações. Além disso, agora está ficando claro para aqueles que estão familiarizados com o que está acontecendo que o judaísmo e o cristianismo são a mesma coisa. Todos eles surgem do Antigo Testamento. Sua percepção de que, na verdade, há apenas uma religião começará de maneiras menores a mudar sua atitude em relação aos outros, e depois alcançará as massas. Eventualmente, veremos o fim do fanatismo religioso, não porque um homem está melhorando, mas porque ele está recebendo mais luz ou verdade espiritual. Para mim, a maior parte do novo desdobramento foi a revelação completa da correção dos 2 homens, o homem da terra e o homem espiritual, e a natureza daquilo que traz a luz nele, o homem espiritual. Mesmo o mundo metafísico não aceitou 2 homens. Não. Você é espiritual e você é perfeito. O que é ridículo quando você testemunha que eles estavam chamando de espiritual e perfeito. No Novo Testamento, o homem é identificado por Paulo, em sua dupla natureza, como o homem da terra, que deve descartar a mortalidade e revestir-se da imortalidade. E isso nos é dito,
é por uma transformação da consciência. Então havia os dois meios, como é no caminho infinito. Ou intervenção direta de Deus, como no caso de Moisés no topo da montanha, ou através da intercessão de um mestre espiritual. Como eu disse na fita esta manhã, nunca consegui provar nada que tenha revelado. Portanto, esta mensagem teve que ser apresentada sem provas, como um conjunto de princípios, como um modo de vida, como uma prova de que repousa em sua demonstração individual. O que isso fez na minha vida não vai convencer você. Não é prova até você mesmo experimentar a prova. Por essa razão, você não pode anunciar ou fazer proselitismo, porque você não tem nenhuma prova para oferecer. No entanto, ao viver esses princípios sem falar deles, os outros testemunham o que acontece e são levados a você. Esse tem sido o segredo do nosso trabalho. Não há muitos autores cujos livros venderam além da marca de 1 milhão, e ainda assim este autor o fez, sem publicidade ou proselitismo. Por quê? Porque a mensagem foi sentida. Alguém no mundo sentiu isso. Eu estou ilustrando para você o princípio do invisível. Você não precisa falar a verdade. Você não precisa anunciar a verdade. Você tem que vivê-la. E então, ele se espalha a partir de você, sem que você perceba como isso aconteceu. Nenhum de nós sabe por que as pessoas são influenciadas nessa direção. A única coisa que sabemos é que não é humanamente induzida. É assim como a arte de vender e os princípios que são necessários para o seu trabalho particular. Você ficaria surpreso com um pouco que precisa ser falado, exceto quando o caminho se abrir para as palavras certas serem ditas. Até então, isso tem que ser mantido na consciência. A maior potência da Terra é o poder do silêncio. Você não pode expressar poder espiritual em palavras ou pensamentos. Nem poder espiritual pode ser trazido através de palavras ou pensamentos. Somente através do silêncio, quando os sentidos estão em repouso, pode o poder espiritual surgir. É por isso que, se você está orando por alguma preocupação individual, por si mesmo, por outro, ou se está em um nível mais amplo de estado ou mundo, o ensaio em sua mente desses princípios básicos é apenas um passo que leva a um período de silêncio absoluto, em que esse espírito invisível, qualquer que seja sua natureza, pode surgir. Se você não for cuidadoso, ficará preso na crença do poder temporal, no poder dos números ou no poder de alguma atividade humana de fazer o bem. Estamos prestes a entrar em um período nacional que, se for permitido seguir seu curso, terá efeitos muito prejudiciais para a nação nos próximos 20 anos ou mais. Esse é o período do Congresso, onde entramos nos assuntos dos direitos civis. É puramente uma questão política de ambos os lados. Nenhum dos dois lados está profundamente interessado no negro. De ambos os lados, é uma questão de política, como um jogo de futebol, onde o negro é a bola. Sob o disfarce de fazer o bem, eles jogarão essa bola de um lado para o outro, e o negro será mais desprezado do que nunca. Hoje o sentimento é mais intenso no sul do que nos últimos anos, por causa do que foi instigado. Existe uma solução correta para este problema, mas pessoalmente não acho que alguém esteja preocupado em ter uma solução correta. Isso pode ser trazido à luz pela oração, porque nada está além do reino da oração. Neste período que está logo adiante, lembre-se disto. Em vez de tentar descobrir os seus erros e acertos, abra-se para uma graça espiritual. Desta forma, poderemos introduzir algo que mudará a cena. Algum dia terá que ser provado que 10 homens justos podem salvar uma cidade. Quando? Eu não sei, mas poderia ser hoje. Espiritualmente, ainda é verdade que você deve guardar a espada. Espiritualmente, ainda é verdade que,
Se você viver pela espada, você morrerá pela espada. Portanto, se a profecia de Stanley Metz se tornar realidade neste século, esta é a hora de provar isto. Poder espiritual significa introduzir o Espírito de Deus na situação, não para provar o que está certo ou errado, e depois deixar as fichas caírem de qualquer jeito. Recentemente, o povo da Índia que representa o Advaita, que é o ensino absoluto, recomendou os livros do Caminho Infinito. Eu recebi uma carta de um ramo, dizendo que, enquanto eles advogam meus livros, ainda estão em desacordo sobre um assunto, que é o da cura espiritual. Sua atitude é fatalismo, aceitar as coisas como elas são. Em nosso trabalho, não concordamos que Deus cria ou até mesmo tolera o bem e o mal. Mesmo em suas orações, eles vão a Deus com um conceito de que tanto o bem quanto o mal estão bem com eles, porque acreditam que o bem e o mal têm uma parte no reino espiritual. Essa questão me confrontou 30 anos atrás, e é claro que você sabe que a resposta é muito clara nestes escritos. Deus não tem prazer em sua morte. Deus é puro demais para contemplar a iniquidade. Em outras palavras, não existe tal coisa como o mal na consciência de Deus, ou na criação de Deus. Portanto, estamos lidando com algo de natureza ilusória, e quando chegamos a isso, descobrimos que não há nada ali. Isso é bem diferente de deixar Deus ter o crédito por isso, em ambos os casos. Eu não sabia disso, porque não havia lugar para descobri-lo. Portanto, era necessário ir ao Espírito com uma completa liberdade de conceitos para o propósito de iluminação, e então receber a verdade de que, na presença de Deus, há satisfação e liberdade de qualquer senso de limitação. Faça disso uma parte importante de sua oração, meditação ou comunhão. Não tenha nenhum bezerro de ouro em sua mente. Não tenha imagens ou relações. Apenas tenha uma consciência aberta, uma consciência receptiva. E então o que vem é o sinal seguindo. Os sinais que se seguem atestam isso e a sua correção. Se você receber qualquer resposta que seja universalmente abençoada por natureza, ela é de Deus, porque nem o diabo, nem o senso pessoal podem ser responsáveis pela ação pura e universalmente boa. Olá pessoal, aqui é Daniela e chegamos ao final do capítulo 55 do livro A Transformação da Consciência de Joel Goldsmith. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu curtir, o seu comentário e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até breve, tchau!